Dedo indicador apontando para a direita antes de continuar, subscreva o canal e ative o sino, porque a história que vai ouvir hoje não é apenas sobre um casamento luxuoso, é sobre orgulho, manipulação e uma verdade que ninguém esperava revelar. Naquela tarde dourada em Cascais, à beira do Atlântico, tudo parecia perfeito demais para falhar. O som das ondas misturava-se com música clássica, taças de espumante circulavam entre convidados influentes, e Henrique Loureiro, um poderoso executivo da logística marítima, sorria como um homem que acreditava ter vencido a vida. Aquele casamento não era apenas amor, e era uma vitrina de sucesso, poder e status. Mas havia um detalhe que poucos notaram, um convite enviado com intenção cruel, destinado a alguém que Henrique queria ver diminuída diante de todos. Ele não sabia que, ao tentar apagar o passado, estava a abrir a porta para o momento que mudaria tudo. Faíscas, fique até ao fim, porque o que acontece quando essa porta se abre ninguém naquela quinta estava preparado para enfrentar. Durante muito tempo, Leonor Matos acreditou que o silêncio era uma forma de amor. Não porque alguém lhe tivesse ensinado isso, mas porque a vida, pouco a pouco, a empurrou para essa conclusão. Quando conheceu Henrique Loureiro, ele ainda não era o homem influente que agora sorria confiante diante do Atlântico. Era apenas ambicioso, eloquente e profundamente convencido de que o mundo lhe devia algo maior. Nos primeiros anos de casamento, Leonor esteve sempre um passo atrás, mas nunca ausente. Deixou o conforto de uma carreira estável no ensino para apoiar o crescimento profissional do marido. Mudaram-se várias vezes, viveram com prudência, contaram cêntimos, aceitaram sacrifícios. Leonor acreditava que aquilo era construir uma vida a dois. Henrique via como uma fase temporária até chegar lá. Quando o sucesso começou a tomar forma, contratos maiores, viagens frequentes, jantares com pessoas importantes, algo mudou. Não de forma brusca, mas subtil, quase imperceptível. Henrique passou a corrigir a forma como Leonor se vestia, a maneira como falava em público, o tom da sua voz. Dizia que era para o bem deles, que agora havia uma imagem a manter. Leonor começou a sentir-se deslocada dentro do próprio casamento. A notícia da gravidez surgiu num momento delicado, mas Leonor recebeu-a como uma bênção tardia. Achou que seria o ponto de equilíbrio, aquilo que os voltaria a unir. Só mais tarde descobriu que não esperava um filho mais 3. A alegria misturou-se com receio, mas também com esperança. Para ela, era um recomeço. Para Henrique, foi um problema. Não gritou, não discutiu. Fez algo pior. Fechou-se. Tornou-se frio, distante, meticuloso. Começou a falar de riscos, de impacto na carreira, de timing inadequado. Nunca falou nos bebés como filhos, apenas como responsabilidades indesejadas. Pouco depois, pediu-lhe que assinasse documentos por uma questão administrativa. Leonor confiou. Sempre confiara. Não percebeu que estava a abdicar de direitos, de garantias, de qualquer proteção futura. Quando o divórcio foi formalizado, Henrique já tinha tudo preparado. A casa ficou com ele. As contas, também. O processo foi rápido, limpo, silencioso. Leonor saiu com uma mala, alguns livros e um corpo grávido que ninguém parecia querer reconhecer. Henrique tratou de controlar a narrativa. Disse aos colegas que a separação tinha sido consensual, que Leonor não se adaptava à nova vida, que preferia a simplicidade. Em momento algum mencionou a gravidez. Em momento algum reconheceu os filhos que estavam para nascer. Leonor mudou-se para a Vila Franca de Xira, para um apartamento pequeno, funcional, sem luxo, mas honesto. 50 e poucos metros quadrados, janelas simples, vizinhos discretos. Ali, enfrentou os meses mais difíceis da sua vida. O corpo pesado, as noites mal dormidas, as consultas médicas feitas com cuidado extremo ao orçamento. Trabalhava quando podia. Dava explicações,
ajudava crianças com dificuldades escolares, aceitava pequenos trabalhos de apoio educativo. Nunca pediu nada a Henrique. Não por orgulho, mas por dignidade. Não queria que os filhos crescessem com a sensação de serem um fardo negociável. Quando os 3 bebés nasceram, a vida deixou de ser dividida em dias. Passou a ser medida em minutos. Alimentar, acalmar, dormir em fragmentos. Leonor aprendeu a fazer muito com pouco. Aprendeu a ouvir o silêncio sem se quebrar. Aprendeu, sobretudo, a resistir. Houve noites em que chorou baixinho para não acordar os filhos. Houve dias em que o cansaço parecia maior do que a força. Mas nunca houve arrependimento. Aqueles 3 rostos tornaram-se a sua âncora. Enquanto isso, Henrique continuava a subir. Novos contratos, novas aparições públicas, uma nova mulher ao seu lado. Para o mundo, ele era um exemplo de sucesso. Para Leonor, era apenas alguém que escolhera esquecer. O que Henrique nunca percebeu foi isto, e ao afastar-se, deu a Leonor algo que ela nunca tivera antes, espaço para se reconstruir. E essa reconstrução, silenciosa e paciente, estava prestes a cruzar novamente o seu caminho no lugar onde ele menos esperava. Os primeiros anos foram uma sucessão de dias longos e noites ainda mais longas. Leonor Matos aprendeu rapidamente que o cansaço tem muitas camadas. Havia o físico, que se instalava nos ombros e nas costas. Havia o mental, feito de listas intermináveis e fraldas, consultas, contas por pagar. E havia o cansaço mais silencioso, aquele que nasce quando se percebe que ninguém virá ajudar. Viver em 52 metros quadrados com 3 bebés exigia uma organização quase militar. Horários sobrepostos, biberões alinhados, roupas lavadas à noite para secarem até de manhã. Leonor transformou a pequena sala num espaço multifuncional e ali dava explicações, preparava refeições simples e embalava os filhos ao som de canções antigas que aprenderá com a mãe. O dinheiro nunca sobrava. O que entrava mal cobria o essencial. Havia meses em que o orçamento não passava dos 900 euros, e ainda assim era preciso escolher, aquecimento ou medicamentos, fruta fresca ou um par de sapatos novos para o inverno. Leonor escolhia sempre o mesmo, e os filhos primeiro. Não dramatizava. Aprenderá a lidar com a escassez sem se deixar consumir por ela. Trabalhava quando podia. De manhã, apoiava crianças com dificuldades de aprendizagem numa associação local. À tarde, dava aulas particulares em casas de famílias que mal a olhavam nos olhos. À noite, quando os filhos dormiam, preparava materiais, corrigia exercícios, planeava o dia seguinte. O silêncio tornava-se o seu único aliado. Houve momentos em que pensou em desistir do ensino. Seria mais fácil aceitar um emprego qualquer, com horário fixo e salário previsível. Mas ensinar era a única coisa que a fazia sentir inteira. Quando via uma criança compreender algo pela primeira vez, sentia que ainda havia sentido no mundo. O isolamento era real. Antigos amigos desapareceram, alguns por desconforto, outros por julgamentos que nunca foram ditos em voz alta. Leonor deixou de explicar. Aprendeu que nem todas as verdades precisam de defesa. A dignidade, para ela, era seguir em frente sem pedir aplausos. Henrique surgia apenas como ruído distante. Uma fotografia numa revista, um nome mencionado num jantar alheio, um comentário sussurrado no supermercado. Leonor nunca falou dele aos filhos. Não queria que crescessem com rancor emprestado. Quando perguntavam pelo pai, respondia com honestidade simples: ele não está presente, mas vocês são amados. Com o tempo, algo mudou dentro dela. A fragilidade inicial deu lugar a uma força discreta. Não a força do confronto, mas a da constância. Leonor começou a poupar pequenas quantias. Não para grandes sonhos, mas para pequenas seguranças.
Um colchão melhor. Um casaco mais quente. Um livro novo para cada criança no aniversário. Foi numa dessas rotinas silenciosas que conheceu Rui Monteiro. Não houve impacto imediato. Rui apareceu como voluntário num projeto educativo comunitário onde Leonor colaborava aos sábados. Um homem reservado, atento, mais velho, com uma forma de ouvir que não exigia explicações. Não fazia perguntas invasivas, não oferecia soluções fáceis. Observava, ajudava, respeitava. Leonor não sabia quem ele era, nem lhe interessava. Para ela, Rui era apenas alguém que chegava cedo, ficava até ao fim e tratava cada criança com seriedade. Com o tempo, começaram a conversar. Não sobre o passado, mas sobre livros, métodos de ensino, a dificuldade de manter projetos sociais vivos. Só meses depois Leonor percebeu que Rui tinha um passado ligado à fiscalização financeira europeia e que agora trabalhava como consultor independente. Não mudou a forma como o via. O respeito já estava estabelecido. Rui, por sua vez, viu em Leonor algo raro, alguém que não pedia reconhecimento, mas merecia-o. Observou a disciplina, a ética, a forma como ela protegia os filhos sem se colocar acima deles. Nunca tentou aproximar-se além do necessário. Sabia que algumas histórias precisam de tempo. Enquanto isso, a vida de Leonor seguia. Simples. Exigente. Honesta. Não havia luxos, mas havia estabilidade emocional. Não havia promessas, mas havia presença. O que ela ainda não sabia era que aquela estabilidade silenciosa estava prestes a ser testada. Um convite, enviado com intenção errada, cruzaria novamente o seu caminho com o de Henrique. E tudo aquilo que Leonor construíra longe dos holofotes seria colocado, de forma abrupta, sob o olhar de quem nunca acreditou na sua força. Mas, desta vez, ela não seria apanhada desprevenida. A carta chegou numa manhã comum, dessas em que nada parece anunciar mudança. Leonor regressava do supermercado, com um saco em cada mão, quando encontrou o envelope pousado sobre a caixa do correio. Era espesso, de papel firme, com letras elegantes impressas a dourado. Reconheceu o nome antes mesmo de o abrir. Henrique Loureiro. Por um instante, ficou imóvel no patamar das escadas. Não sentiu raiva imediata, nem surpresa. Sentiu algo mais profundo e cansado, e a sensação de que o passado, mesmo ignorado durante anos, nunca desaparece por completo. Abriu o envelope em casa, depois de arrumar as compras e sentar os filhos à mesa. O convite era claro, formal, quase impessoal. Anunciava o casamento de Henrique numa quinta exclusiva em Cascais, com vista para o mar. Data, hora, código de vestuário. Tudo impecavelmente calculado. No fim, uma linha curta, e a sua presença será apreciada. Leonor pousou o papel devagar. Não era um gesto de reconciliação. Nunca poderia ser. Aquilo tinha outro propósito, mesmo que não estivesse escrito. Henrique queria mostrar, confirmar, talvez provar algo, em a si próprio ou aos outros. Durante dias, Leonor não falou do convite a ninguém. Guardou-o numa gaveta, entre documentos antigos e contas pagas. Tentou ignorar o peso silencioso que trazia consigo. Mas ele permanecia, como uma pergunta sem resposta. À noite, quando os filhos dormiam, sentava-se na pequena sala e pensava. Imaginava o ambiente, pessoas bem vestidas, conversas leves, risos calculados. Imaginava Henrique no centro de tudo, seguro de si, rodeado de olhares cúmplices. Imaginava também os olhares que lhe seriam lançados, caso aparecesse, e curiosos, avaliadores, talvez piedosos. Durante muito tempo, a resposta foi simples: não iria. Não devia nada a ninguém. Não precisava de provar coisa alguma.
A sua vida, embora modesta, era honesta e construída com esforço. Não havia espaço para jogos de aparência. Mas havia algo que a incomodava. Não era o medo do julgamento. Era a ideia de continuar a esconder-se. Não por vergonha, mas por hábito. Leonor percebeu que, ao evitar o convite, não estaria a proteger-se, nem estaria apenas a manter-se invisível para agradar a um passado que já não a controlava. Foi nessa fase de dúvida que Rui percebeu que algo tinha mudado. Não perguntou diretamente. Limitou-se a observar o silêncio mais denso, o olhar mais distante. Um fim de tarde, depois de uma reunião do projeto comunitário, ficou para trás enquanto os outros saíam. Recebeu algo que a fez pensar demasiado, disse, com calma. Leonor sorriu, cansada. Não confirmou, mas não negou. Rui não insistiu. Lançou apenas uma frase que ficaria a ecoar. Há momentos em que não escolhemos o palco, mas escolhemos como entramos nele. Essas palavras acompanharam-na durante dias. Na semana seguinte, Leonor tomou uma decisão silenciosa. Não seria impulsiva, nem emotiva. Se fosse, seria pelos motivos certos. Não para confrontar Henrique. Não para impressionar ninguém. Mas para fechar um ciclo à sua maneira. Começou por coisas simples. Tirou o convite da gaveta. Leu-o novamente, com atenção. Pensou na logística, nos filhos, nos horários. Pensou também no que significaria entrar naquele espaço sem pedir permissão interior. Não falou de vingança, nem de justiça. Pensou apenas em presença. Rui ofereceu ajuda prática, sem dramatizar. Indicou uma costureira discreta, alguém que trabalhava bem e sem ostentação. Nada de vestidos chamativos, nada que gritasse afirmação. Leonor escolheu algo sóbrio, elegante, adequado à sua idade e à sua identidade. Não queria parecer outra pessoa. Queria ser reconhecível para si própria. Preparar-se não foi apenas uma questão de roupa. Foi uma questão de postura. Leonor explicou aos filhos que iriam a um evento importante, que o pai deles estaria lá, mas que isso não mudava quem eles eram nem o que tinham vivido juntos. Falou com simplicidade, sem acusações. As crianças ouviram com naturalidade. Para elas, segurança era estar com a mãe. Na véspera do casamento, Leonor quase não dormiu. Não por ansiedade, mas por reflexão. Pensou em tudo o que tinha atravessado desde que saíra de casa grávida, com uma mala na mão. Pensou nas noites difíceis, nas pequenas vitórias, na força que nunca soubera que tinha. Naquela noite, não fez promessas. Apenas respirou fundo e aceitou algo essencial, fosse qual fosse a reação dos outros, ela já não dependia dela. No dia seguinte, quando o carro parou à entrada da quinta em Cascais, Leonor sentiu o peso do momento. Mas não recuou. Saiu com passos firmes, acompanhada por Rui e pelos filhos. E, naquele instante, sem ainda o saber, a narrativa que Henrique tinha preparado começou a escapar-lhe das mãos. A quinta em Cascais estava iluminada por uma luz suave de fim de tarde, aquela que faz tudo parecer mais belo do que realmente é. Os convidados chegavam em grupos pequenos, vestidos com elegância contida, trocando cumprimentos estudados e sorrisos ensaiados. O som do mar, ao longe, misturava-se com música discreta, criando uma atmosfera de celebração controlada. Quando Leonor atravessou o portão principal, acompanhada por Rui e pelos filhos, ninguém anunciou a sua chegada. Não houve alvoroço imediato. Apenas um ligeiro abrandar das conversas, como quando alguém muda a intensidade da luz numa sala. Algumas cabeças viraram-se. Outras fingiram não ver. Mas todos sentiram. Leonor caminhou devagar, não por hesitação, mas por consciência. Cada passo era firme, sem pressa.
Vestia-se com simplicidade elegante, cores neutras, linhas clássicas. Não tentava destacar-se, e talvez por isso se destacasse ainda mais. Os filhos, ao seu lado, olhavam em redor com curiosidade tranquila, segurando-lhe a mão como quem sabe onde pertence. Os olhares multiplicaram-se. Alguns reconheciam-na vagamente, associando um rosto a histórias antigas. Outros cochichavam, tentando confirmar identidades. É ela? A ex? Não sabia que vinha. Leonor ouviu fragmentos, mas não lhes deu peso. Já aprenderá que o que se diz em sussurros raramente merece resposta. Henrique estava junto à mesa principal, rodeado por conhecidos e pela noiva, Marta. Ria alto, confiante, como alguém habituado a ser o centro. Foi um dos últimos a perceber a presença de Leonor. Quando finalmente a viu, o sorriso manteve-se por um segundo a mais do que o natural. Depois, algo endureceu no seu olhar. Não era surpresa. Era desconforto. Marta seguiu o olhar de Henrique e observou Leonor com atenção silenciosa. Não havia hostilidade imediata no seu rosto, apenas cálculo. Avaliou a postura, a companhia, as crianças. Percebeu que aquela entrada não era um erro de protocolo. Era uma escolha. Rui manteve-se ligeiramente atrás de Leonor, discreto, atento. Não tomava a dianteira, não se impunha. A sua presença era serena, quase invisível, mas transmitia segurança. Para quem sabia olhar, era claro que não estava ali por acaso. Um casal aproximou-se para cumprimentar Leonor. Palavras cordiais, formais, carregadas de curiosidade mal disfarçada. Leonor respondeu com educação simples, sem explicações desnecessárias. Não contava a sua história. Não precisava. À medida que o tempo passava, o murmúrio crescia. A entrada de Leonor tornará-se o assunto não oficial do evento. Não porque tivesse feito algo extraordinário, mas porque contrariava uma expectativa silenciosa e a de que não aparecesse, ou aparecesse diminuída. Henrique observava à distância, incomodado. Aquela não era a cena que tinha antecipado. Esperar embaraço, talvez hesitação. Não aquela tranquilidade firme. Tentou retomar o controlo, aproximando-se com um sorriso estudado. Leonor, disse, num tom excessivamente cordial. Que surpresa! Ela respondeu com um aceno breve. Não havia confronto no seu olhar, apenas reconhecimento. Rui manteve-se em silêncio. Henrique lançou um comentário leve, quase brincalhão, sobre o tempo, sobre como Cascais estava bonita naquela época. Era conversa vazia, usada como escudo. Leonor ouviu, respondeu com frases curtas, educadas. Não estava ali para reabrir feridas nem para as esconder. As crianças, alheias à atenção, observavam a mesa de doces com interesse genuíno. Leonor ajoelhou-se para lhes falar ao ouvido, pedindo paciência. Aquela imagem simples, em uma mãe atenta, presente e contrastava com a formalidade à volta. Marta observava tudo em silêncio. Havia algo que começava a incomodá-la, embora ainda não soubesse exatamente o que. Talvez fosse a naturalidade de Leonor. Talvez fosse a forma como os filhos se sentiam seguros. Talvez fosse a sensação incômoda de que nem tudo naquele casamento estava sob controle. Leonor sentiu o peso do ambiente, mas não se deixou afundar por ele. Estava ali inteira, com tudo o que viverá. Não precisava de validação externa. A sua presença já era, por si só, um encerramento. E, enquanto os convidados retomavam lentamente as conversas, uma certeza começava a instalar-se: aquela noite não seguiria o guião previsto. Algo tinha sido deslocado. Algo tinha mudado.
O que ainda ninguém ali sabia era que aquele desconforto inicial era apenas o início de um desequilíbrio maior e um que não poderia ser corrigido com sorrisos, música ou brindes. O desconforto espalhou-se pela quinta como uma corrente subtil. As conversas retomaram, mas perderam leveza. Os risos tornaram-se mais curtos, os brindes menos entusiasmados. Leonor sentia-o no ar e não como ameaça, mas como um aviso silencioso de que algo estava prestes a sair do controle. Henrique tentou manter a pose. Circulava entre os convidados, cumprimentava parceiros, fazia comentários previsíveis sobre projetos futuros. No entanto, o seu olhar regressava sempre ao mesmo ponto. Leonor. A presença dela, serena e discreta, tornara-se um espelho incômodo. Não o confrontava, mas lembrava-lhe o que preferira apagar. Quando a música abrandou e os convidados se aproximaram da área principal para um discurso informal, Henrique viu ali uma oportunidade. Tomou a palavra com naturalidade ensaiada, agradecendo presenças, falando de percursos, de capítulos que se fecham. Era um discurso vago, mas carregado de intenção. Algumas cabeças inclinaram-se, atentas ao subtexto. Leonor ouviu em silêncio. Reconheceu frases que já escutara antes, noutras versões. Palavras bonitas usadas para esconder decisões frias. Não reagiu. Mantinha-se inteira, os filhos próximos, Rui a seu lado, atento. Henrique desceu do pequeno estrado improvisado e aproximou-se. Fê-lo com um sorriso que não chegava aos olhos. Leonor, disse, num tom que pretendia ser conciliador, fico contente por teres vindo. É importante fechar ciclos com maturidade. Ela respondeu com calma. Os ciclos fecham-se quando as pessoas assumem o que fizeram. Não quando fingem que não aconteceu. O silêncio instalou-se entre os dois. Alguns convidados, próximos, perceberam que algo tinha mudado de tom. Henrique forçou uma pequena gargalhada. Sempre foste dramática, comentou, como quem tenta reduzir uma verdade a um traço de personalidade. Foi nesse momento que Rui deu um passo em frente. Não houve agressividade no gesto. Apenas clareza. Com licença, disse, com voz firme e tranquila. Talvez não seja o local para comentários desse gênero. Henrique virou-se, surpreendido. Até então, Rui fora apenas uma presença discreta. E você é? Perguntou, com um leve traço de impaciência. Alguém que prefere os factos às insinuações, respondeu Rui. E que sabe quando o respeito está a ser ultrapassado. A tensão tornou-se visível. Marta, a noiva, aproximou-se, percebendo o risco. Observava Rui com atenção nova, avaliando algo que não tinha considerado antes. Os convidados começaram a formar pequenos círculos, a curiosidade a vencer a prudência. Henrique tentou recuperar o controlo. Não vamos transformar isto num espetáculo, disse. Hoje é um dia de celebração. Rui assentiu. Concordo. Mas a celebração exige honestidade. E há assuntos que não desaparecem por serem ignorados. Leonor manteve-se em silêncio. Não precisava de acrescentar nada. A sua postura falava por si. Rui continuou, sem elevar a voz. Durante algum tempo, estive envolvido numa análise independente de contratos no setor da logística portuária. Nada público, nada sensacionalista. Apenas números, documentos, padrões. Henrique empalideceu ligeiramente. Não sei do que está a falar, respondeu rápido demais. Não é necessário saber agora, disse Rui. Mas convém perceber que há perguntas a ser feitas. E que algumas respostas não combinam com discursos sobre maturidade. O murmúrio cresceu. Nomes de portos, datas, referências vagas começaram a circular entre os convidados mais atentos.
Não havia acusações diretas, mas havia algo mais perturbador, a sensação de que uma fachada sólida podia esconder fragilidades sérias. Marta olhou para Henrique, procurando confirmação, segurança. Não a encontrou. Pela primeira vez naquela tarde, o sorriso dele falhou por completo. Leonor sentiu um aperto breve no peito. Não por medo, mas por consciência do peso do momento. Durante anos, imaginara este encontro de muitas formas. Nunca pensara que seria assim, calmo, exposto, inevitável. Rui recuou um passo, sinalizando que não pretendia continuar ali. Não vim para estragar nada, disse. Apenas para lembrar que a verdade tem o seu tempo. E, quando chega, não pede licença. Henrique ficou imóvel por um segundo longo demais. Depois, recompôs-se, chamando um empregado, pedindo música, tentando diluir o momento. Mas já era tarde. Algo essencial tinha sido dito, mesmo sem detalhes. Leonor sentiu as mãos dos filhos apertarem as suas. Inclinou-se para eles, tranquila. Está tudo bem, sussurrou. E estava. Porque, acontecesse o que acontecesse a seguir, ela já não estava ali para se defender. Aquela noite avançava. E, com ela, a certeza de que o equilíbrio frágil do evento não resistiria por muito mais tempo. O que fora planeado como celebração começava a revelar-se como confronto. E o confronto, uma vez iniciado, raramente volta atrás. A música voltou a tocar, mas já não cumpria o mesmo papel. Não embalava a celebração e servia apenas para disfarçar a inquietação que se instalara entre os convidados. O que fora dito momentos antes não podia ser recolhido. As palavras de Rui tinham lançado uma sombra longa sobre a tarde luminosa em Cascais. Henrique afastou-se para junto de alguns parceiros mais próximos. Falava baixo, rápido demais, como quem tenta tapar uma fissura antes que ela se torne visível. Mas os olhares à volta denunciavam outra coisa e a dúvida começava a circular. Não era ainda acusação, mas era suspeita. E, para alguém habituado a controlar narrativas, isso bastava para causar alarme. Leonor manteve-se afastada do centro. Não observava Henrique por curiosidade, mas por uma estranha sensação de encerramento. Já não esperava nada dele. O confronto deixará de ser pessoal. Tornará-se estrutural. O que estava em causa já não era o passado deles, mas escolhas feitas e consequências adiadas. Marta aproximou-se de Rui num momento em que Henrique se ausentara brevemente. Fê-lo com cautela, mantendo o tom educado. O que quis dizer com análise independente? Perguntou. Não havia acusação na voz, apenas receio. Rui respondeu com respeito. Nada que não exista em papel, processos que seguem o seu curso. Quando se trabalha com números durante muitos anos, aprende-se a reconhecer padrões. E alguns padrões levantam alertas. Marta assentiu lentamente. Não pediu mais detalhes. Não precisava. O que ouvirá bastava para abalar a imagem segura que Henrique lhe vendera. Pela primeira vez, questionou se aquele casamento era o começo de algo sólido ou apenas o prolongamento de uma construção instável. Entre os convidados, surgiram pequenos grupos. Conversas cruzadas, nomes mencionados com cuidado, referências vagas a auditorias, contratos, prazos. Nada explícito, mas tudo suficientemente claro para gerar desconforto. Alguns afastaram-se discretamente, outros começaram a observar Henrique com atenção nova, menos admirativa. Henrique regressou, visivelmente tenso. Aproximou-se de Leonor, num gesto que